Seja muito bem-vindo ao canal Até a Farda. É um prazer tê-lo aqui hoje. Eu me chamo Ramon. Eu já fui aprovado nas duas provas de Polícia Militar que eu fiz e hoje eu irei contribuir para seus estudos com o tema Como estudar para a Polícia Militar. Em específico, como estudar para concurso público. O canal ainda não está pronto. Eu ainda vou fazer outros slides, capa, etc. Entretanto, eu sou do time que começa. Eu prefiro que você comece a estudar do que esperar pelo momento ideal. E eu estou aqui então dando exemplo. Mesmo não tendo tudo pronto ainda, eu já comecei e ao longo do caminho eu vou melhorando. Então eu espero que você leve isso como motivação, que você comece a estudar mesmo sem ter o curso que você quer, sem ter o ambiente de estudos que você quer, porque o mais importante é começar. Começar, na verdade, é o ato mais difícil para a vida. Seja começar a estudar, seja começar a ir à academia, dentre outras opções. Então, o mais importante é começar e ao longo do caminho você vai adaptar. Só tem chance de ser aprovado quem começou a estudar. Quem ainda não estudou tem zero chance, certo? Hoje vamos aprender a aprender. Em específico, como estudar para a Polícia Militar. Quais foram as técnicas que eu utilizei para ser aprovado e para ajudar outras pessoas a serem aprovadas. Sem mais delongas, nós vamos iniciar. Mas antes de tudo, eu gostaria de trazer para vocês que eu tenho um e-book disponível sobre neurociência. Em específico, por que você não aprende como ser aprovado mais rápido. Eu deixei o link aqui embaixo. É um e-book, eu deixei até o sumário para vocês terem noção do que está escrito. É um e-book que irá trazer o que a neurociência contribui para o concurso público, ou seja, quais são as técnicas que você pode utilizar para ser aprovado mais rápido. Eu mesmo passei mais de 2 anos estudando de maneira equivocada. Eu acreditava que eu deveria assistir a todas as aulas do curso para ser aprovado. Eu deveria estudar todas as disciplinas para ser aprovado. E isso é um grande equívoco. Na verdade, se você fizer isso, você estará se distanciando da sua aprovação, enquanto outras pessoas que estudam menos acabam sendo aprovadas. Porque algumas pessoas em 3 meses já estão acertando várias questões e você muitas vezes com 6, 8, 10 meses erra várias porque aquela pessoa provavelmente estava direcionada. E é sobre isso que esse e-book irá falar. Na parte 1 eu trago as principais dores, ou seja, os maiores erros cometidos pelos concurseiros no geral, e na parte 2 a cura. Em específico, eu trouxe uma estratégia chamada de estratégia da vacina. Foi uma estratégia criada por mim ao longo de meus estudos, sobretudo em relação à disciplina de português. Português é o calo de muita gente e é o que vai te aprovar. Quando eu voltei a estudar, eu não sabia o que era um substantivo. E aí eu desenvolvi essa estratégia para tornar qualquer um capaz de aprender não só a língua portuguesa, como qualquer outra disciplina. Funcionou para mim e já funcionou para alunos meus. Então, para quem quiser, basta acessar a descrição do vídeo, que já tem o link do vídeo. Do e-book, melhor dizendo. Sem mais delongas, para iniciar a aula eu trouxe as principais dores, ou seja, aquilo que mais te incomoda e que mais te distancia da aprovação. E por que que eu escrevi esses detalhes óbvios? Porque muita gente, quando volta a estudar, acaba achando que tudo acontece só com você. Ou seja, você acha que só você teve um ensino médio ruim, só você não sabe português, e isso é uma grande mentira. Todo mundo, 90%, quando volta a estudar, não sabe nada. Justamente por essas grandes dores. Ensino médio ruim, no ensino médio, nós aprendemos a estudar apenas para fazer prova, ou seja, por uma nota. Excesso de informação. Hoje, na rede social, todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe como ser aprovado. Inclusive, tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer que você só precisa estudar 20% de um edital para ser aprovado. E isso é uma babaquice. Por mais que o edital tenha muitos assuntos, você realmente não vai precisar estudar tudo, mas afirmar que você vai estudar só 20% e ser aprovado é baixaria. E por último, dificuldades com a base, sobretudo com a língua portuguesa. Então, a pergunta que você tem de fazer é, certo, eu já sei quais são os pontos que mais me atrapalham. O que é que eu devo fazer então para conseguir ser aprovado? Para conseguir me curar? E essas são as curas que eu irei trazer agora. Ou seja, como aprender a aprender. Aqui não estamos falando de português, direito, matemática. Estamos falando de algo básico para você aprender qualquer uma dessas disciplinas, que é como a neurociência irá te ajudar. E o primeiro ponto que eu trouxe, que eu batizei de mandamentos do concurseiro inteligente, é o seguinte: não estude mais, estude melhor. E isso aqui vai contra o que todos pregam, ou seja, contra a corrida dos ratos do concurso público.
O Pai Rico, Pai Pobre trouxe a corrida dos ratos das finanças, e eu trago agora para você a corrida dos ratos do concurso público. Todo mundo, ou a grande maioria, vive acreditando que você precisa estudar 6, 7, 8 horas se você quiser ser aprovado em concurso público. Isso está equivocado. Inclusive, eu já assisti a entrevista de professoras e professores dizendo que você precisa estudar X horas por dia. E isso é um grande equívoco. Pensa comigo, como que alguém vai estabelecer uma variável fixa para todo mundo? É impossível. É impossível afirmar que se você estudar 6 horas por dia, você será aprovado na Polícia Militar. Além disso, isso é totalmente contra a neurociência. A neurociência mostra que o nosso cérebro valoriza muito o que é melhor e não mais tempo de estudos. Então, às vezes, você estudar 30 minutos concentrado em uma disciplina é muito melhor do que você estudar 2 horas assistindo a videoaula e olhando o WhatsApp no WhatsApp Web. Então, por favor, conforte o seu coração ao saber que eu já fui aprovado em mais de uma prova e pessoas que estudaram comigo também foram aprovadas e não entraram nesse jogo de 6, 8 horas por dia. Na verdade, eu ainda arrisco dizer que ninguém estudou isso tudo. Até porque muitas pessoas que estudam mais horas não estão estudando todas essas horas, estão apenas revisando. Então você não vai entrar nesse jogo. Recapitulando, eu só quero que você grave. O primeiro mandamento é: não estude mais, estude melhor. Você não precisa ficar fixo ao tempo e ignore as pessoas que pregam que existe um tempo fixo. Segundo, e esse é um dos mais interessantes, durma para aprender. Você sabia que você aprende dormindo? Eu irei te explicar. Quando você dorme, o seu cérebro ele volta a tudo o que você fez ao longo do dia. Quando você está sonhando, ele vai fazer uma avaliação do que é importante e do que não é importante. O que for importante, ele vai tirar do hipocampo, que é a memória de curto prazo, e levar ao córtex. O que for importante. O que não for importante, ele vai jogar fora e você vai esquecer. Então, por isso que o sono é muito importante para que você aprenda. Porque é durante o sono que você vai aprender. Da mesma forma, é durante o sono que você cresce, para quem faz, por exemplo, musculação. Então, com base nisso, existe um mandamento do professor Pierluigi, que diz o seguinte: aula dada é aula estudada no mesmo dia, ou seja, hoje. Se você assistiu a videoaula de português, você precisa fazer exercícios hoje para mostrar ao seu cérebro que aquilo é importante. Ramon, você disse que o que o cérebro acha importante, ele grava. E a pergunta que eu tenho para você é: como fazer o cérebro achar importante? Porque eu quero ser aprovado, eu quero conquistar a farda, estudar até conquistar a farda. Como que eu digo ao meu cérebro que eu quero aprender aquela regra de português, que eu quero aprender todas as conjunções das orações coordenadas, subordinadas, entre outras? Boa pergunta. Vou até beber água. Excelente pergunta. E a primeira resposta é escrevendo. Então, quando você estiver estudando, escreva o que você acha importante. Então, vou até colocar aqui para que você não esqueça escrever. E dois, para a gente não estender muito aqui, eu vou colocar assim, ó, emoção. Ramon, não entendi. Quem nunca brigou com um ex-namorado ou com uma namorada e lembrou de uma palavra que foi dita que magoou muito? Aquela palavra fica no coração, fica na memória. Por quê? Porque despertou muita emoção. Então, trazer emoção para os estudos é uma das estratégias. E como é que eu faço isso, Ramon? Eu vou dar um exemplo, mas existem diversas alternativas. Eu vou colocar aqui embaixo exemplo de emoção. Mnemônicos. Ramon, você poderia me dar um exemplo? Claro. Tem um mnemônico, se você já estudou Direito Constitucional, chamado mp3.com. mp3.com. Se você quiser pesquisar, você pode pesquisar aí. É uma forma facilitada de você gravar um conteúdo. Neste caso, você vai gravar os cargos privativos de Brasileiro Nato, certo? É um exemplo que você pode recorrer. Mas o mais importante é você escrever e manter a constância. E nesse escrever, eu vou dar um bizu aqui, um segredo que deveria ser para aula privada. Mas aqui, ó, hoje eu vou dar esse presente para vocês. Prepare uma cola. Ou seja, uma pesca. A letra C é horrível, mas deu para você entender.
Imagine que você vai pescar. Se você for pescar, o que é que você vai anotar? O que é que você julga importante? Se você fizer isso sempre que você estiver estudando, você vai gravar muito mais fácil. Então essa é uma das primeiras técnicas dentre as várias que tem no e-book para você aprender mais rápido. E o segundo ponto que eu trouxe aqui foi a técnica de Pomodoro. Acredito que a pronúncia seja assim. Aqui, eu não quero que você se prenda muito, porque não é nada absoluto. A técnica diz o seguinte: a cada 30 minutos de estudo, tire 5 de intervalo. Então você vai fazer mais ou menos assim: 30 estudos, 5 intervalo. Quando você completar 4 ciclos desses, deixa eu apagar que saiu muito junto. 4 ciclos, você tira 15 a 20 minutos de intervalo, certo? Quando você fizer isso aqui 3 a 4 vezes, ou seja, estuda 30 para 5, estuda 30 para 5, estuda 30 para 5, estuda 30 para 15. Você deu aí 2 horas de estudos. Isso é absoluto? Claro que não. Esse é o primeiro ponto. Não é absoluto. Você não é obrigado. Gente, é só pensar. Às vezes você está estudando português, com 15 minutos você cansou. Muita regra, meu Deus, quanto pronome. Às vezes você está estudando direito, direito penal, você está vibrando, e aí você consegue estender mais. Pronto. Então é relativo, depende da disciplina e da sua dificuldade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, durante o intervalo, evite usar o celular. Evite abrir o Instagram, rede social, porque você se distrai muito. E aí, quando você volta, o seu cérebro perde mais tempo para sair de lá, daquele vídeo engraçado, e voltar ao conteúdo, certo? Então tenta bater a meta, tira o celular de perto. Quando você bater a meta, você levanta, usa o celular e se distrai. Terceiro ponto. Esse é um dos melhores. Faça poucas questões, mas bem feitas. Correção explicativa. Esse é o primeiro ponto. E daqui a pouco eu falo do segundo. Correção explicativa. Como fazer isso? Eu detalhei, claro, no e-book. Se você quiser investir em seu conhecimento, você pode adquirir. E eu vou explicar melhor. Sempre que você... A maioria, qual é a grande dor? A maioria posta gráfico. Eu não uso gráfico. Nada contra quem use. Mas a maioria posta assim. Resolvi 100 questões hoje. Pô, parabéns. Quando você vai analisá-las, muita questão besta. Qual é a cor do céu? Azul. Pronto, entrou pro somatório. Então esse é o grande perigo de você ficar fazendo gráfico. Você entrar em questão que eu chamo de questão Juninho. Você se acostumar a resolver número. Entenda, não é aprovado quem faz número de questões, é aprovado quem acerta o número na hora lá. Que mantém uma nota alta. E para isso, o mais importante é aprender e não fazer questões bobas achando que está aprendendo, se auto-enganando. Melhor dizendo, se enganando, né? Então, qual é a solução? Você irá fazer poucas questões, mas bem feitas, com a correção explicativa. Como funciona isso? Fez a questão 1, tendo a letra A até a letra E. A maioria acerta a letra A e passa. Você não, você vai parar, você vai, você vai explicar aquela questão para você mesmo. Uma das melhores formas de aprender é ensinando. Então, se você conseguir explicar para si mesmo, perfeito. Ou seja, você vai dizer assim: olha, a letra A é o gabarito porque é o artigo 5º. A letra B não é o gabarito porque é o artigo 10. A letra C não é, a letra D não é, a letra E não é. Você vai perceber que em uma questão você vai cansar muito mais. Mas essa uma questão será válida por mais de 10 questões bestas que a maioria faz, certo? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e esse aqui é o ponto da aprovação. Eu vou até colocar um marca-texto, por favor, preste muita atenção. Esse ponto aqui ninguém me ensinou. Eu aprendi depois de mais de um ano estudando. Sempre que você estiver com dúvida, o que é natural, é normal em todo concurso. Ou seja, você fez a questão, de 5 alternativas, sobraram 2, a letra A e a letra C. A maioria dos candidatos passa por isso. O que é que você vai fazer? Você vai pensar como o examinador. Ramon, ainda não está muito claro. Poderia explicar? Posso sim. Você vai pensar assim, ó. Desculpa, eu tô com a garganta um pouco inflamada. Por isso que é bom sempre hidratar. Você vai pensar assim, ó.
Esse concurso é eliminatório. Se eu fosse o examinador, qual pegadinha eu faria e ler de novo, na hora? Você vai dizer isso ao seu cérebro. O seu cérebro vai começar a pensar naturalmente como o examinador. Olha que dica perfeita. Acredite, funciona. Deu a dúvida, você vai parar, respirar. Oh, meu Deus, ajude. Se eu fosse o examinador, qual seria a pegadinha dessa questão? Deixa eu ler de novo. Quando você ler de novo, você vai olhar assim. Ah! E vai marcar certo. E será aprovado. E vai voltar aqui e vai se inscrever e curtir o vídeo porque está te ajudando. Certo? Então, esse é o terceiro e principal mandamento para que você seja aprovado. E para finalizar, deixa eu colocar assim, para vocês enxergarem melhor. E para finalizar, qual é a dica para ser aprovado, em específico, na Polícia Militar? Existe alguma dica? Existe alguma ordem? Sim. E aqui está. Como experiência nos estudos e ajudando alguns alunos, eu percebi que para ser aprovado em polícia, você pode ter um começo muito eficiente. E esse é um deles. É a ordem das disciplinas. Primeiro, você vai focar em direito. Por quê? Porque é o que a maioria foca. É o que a maioria vai bem. Todo mundo, até quem estuda pouco, acerta várias questões de direito. Então, de 30, a maioria pega 28, 27, porque o pessoal vibra. Então, é o que você vai focar. Em seguida, e é aqui que você vai encontrar a sua aprovação. Porque é aqui que a maioria foge. Isso em polícia militar, no geral, como eu falei, isso aqui é uma base para você iniciar, certo? Claro que vai sofrer pequenas mudanças ao longo dos seus estudos. E em segundo, que é o que mais vai te ajudar, é estudar português. Principalmente se você fizer a estratégia da vacina. E você vai elevar seu português em um nível que a maioria não está. Ponto final. Não tem segredo. Se você fizer a estratégia da vacina, seu português vai crescer muito. E isso vai te dar aprovação. Porque geralmente, direito é peso 2. Português é peso 1. Mesmo que ambos sejam peso 1, como aconteceu na última prova da PEN Bahia, a maioria vai bem em direito. Então, isso aqui é quase uma obrigação. Você é obrigado a ir bem. Obrigação. Porque a maioria vai bem. E aí, aqui que vai decidir essa e as outras. Essa principalmente. Por quê? Porque todo mundo é ruim em português e matemática. Todo mundo foge de português e matemática. Então é isso que eu quero te mostrar. Prova da Polícia Militar, essa ordem aqui, se você seguir, você já sai na frente. Português, bom, direito padrão, você está na frente. Aí depois, você vai aprender História e Geografia para somar o máximo de questões. Geralmente tem 10, se você pegar 7, tá beleza. E essas duas aqui, ó, eu vou ser sincero, eu, na prova que eu passei, eu não estudei matemática, e tiveram alunos meus que também passaram e não estudaram matemática. Eu coloquei aqui, caso você já faça um bom progresso aqui acima, quase que não sai. Se você fizer um bom progresso, aí você vai dar atenção a esses dois últimos pontos. Bizus de informática, ou seja, gravar alguns atalhos de Word, que é certo cair. Pegar assunto besta, intranet, extranet, aprende, acabou. E é isso que você vai levar para a prova, que ali é para somar ponto. E matemática, se for estudar um ou outro assunto, regra de 3, análise combinatória e alguns assuntos bestas assim, se tiverem, e partiu para o braço. Se você não quiser, a depender de sua prova, você nem estuda. Por quê? O que é que eu quero te dizer com isso tudo, se você não percebeu ainda? Eu vou escrever para ficar bem claro. Ó, é isso aqui, ó. Amor, que letra ridícula você está escutando. Estratégia. É isso que irá te aprovar. Porque entenda, se você fizer como a maioria faz, a maioria não passa. Ave Maria, tá ficando muito feio, hein? Eu vou deixar assim. A maioria não passa. Todo mundo diz que é fácil, mas a grande maioria não passa. Só você pesquisar. Pesquise o número de inscritos e o número de aprovados e você vai perceber o que eu estou dizendo. Então, em regra, para a Polícia Militar, a minha dica é essa. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha entendido. Lembrando que
No link do vídeo eu deixei o e-book disponível e eu deixei um PDF sobre o conteúdo da aula para que você possa aprofundar. É um prazer tê-lo aqui. Se esse vídeo te ajudou, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.